as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Faremos a leitura dos versos 12 até 17. Seguindo então o texto de Mateus, Evangelho que estamos pregando textualmente já há algum tempo, seguindo aí a narrativa do capítulo 21, onde vamos ter no relato sobre a purificação do templo. Mateus capítulo 21, do verso 12 até o verso 17. Diz assim: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam também, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covis de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, honra ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Senhor, mais uma vez nós te pedimos, te suplicamos que na mediação, unção do Teu Espírito Santo, o Senhor aqui nos ilumine para compartilharmos a Tua palavra com fidelidade e clareza. Oramos no nome de Jesus, amém. Amados, a narrativa anterior, nós vimos que Jesus então estava entrando em Jerusalém e sendo aclamado pelo povo como rei, como o Messias prometido, mesmo que esse povo não tivesse, não compreendesse na totalidade o que eles estavam aclamando, o que eles estavam fazendo. Mateus, como temos estudado, é um autor mais direto, mais sucinto que os outros evangelistas, o que menos detalhe nos fornece nas suas narrativas sobre a vida do Senhor Jesus. Assim, as suas transições, ou seja, a passagem de um acontecimento para outro, elas muitas vezes nos deixam a entender que tudo está continuando a acontecer naquele momento em que os acontecimentos sucederam. Mas não é bem assim, e tem os evangelhos sinóticos, aqueles que descrevem, caracterizam os evangelhos semelhantes às mesmas passagens, no caso Marcos e Lucas, que eles vêm nos falar, por assim dizer, dar um melhor entendimento do que ali acontecia. Então, isso enriquece a narrativa e nos esclarece algumas questões. Aqui, então, nós temos Jesus parece ter pernoitado do domingo para a segunda na casa de Jairo ou em Betânia, juntamente com os 12. Segundo Marcos capítulo 11, verso 11, diz assim: E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Alguns outros comentaristas dizem que Mateus segue realmente o protocolo, segue a cronologia, onde Jesus, depois de ter sido aclamado, ele vai para o templo e ali ele faz o que nós acabamos de ler.
Então, aqui no que estamos vendo do texto de Mateus, capítulo 21, verso 12, Jesus entrou no recinto externo do santuário, do templo propriamente dito, um tipo de pátio aberto, um grande alpendre ou uma varanda que só tinha cobertura, mas ele era aberto, onde ali se identificava o átrio dos gentios. Esses gentios, prosélitos, curiosos, eles ali podiam ter um livre acesso, né? Era permitido eles ali transitarem, né? Eu tentei, de curiosidade só, não vem o caso aqui, como é que eles identificavam um judeu para poder entrar ou não no templo, né? Mas isso fica para uma outra oportunidade. Mas ali, então, nós devemos entender que mesmo não sendo dentro do templo, esse átrio dos gentios, ele era um lugar sagrado. Era um lugar que fazia parte do templo e dos seus preparativos sagrados. Aqui também o contexto desse templo, esse é o templo de Herodes, o templo que foi reconstruído depois de sua destruição pelos babilônicos. Esse templo, um templo agora suntuoso, gigantesco em comparação com o primeiro templo. Alguns comentaristas dizem que esse templo era algo que, como alguns estádios do Maracanã, em toda a sua complexidade. Achei curioso isso, né? Mas era isso que ali existia. Ele tomava boa parte ali da cidade de Jerusalém. Então, nesse átrio dos gentios, um espaço gigantesco, estava acontecendo ali algo que provocou a ira do Senhor Jesus Cristo. Mas por que isso? Algumas perguntas são necessárias aqui para entendermos o contexto. Era um tempo que o povo de Deus, seguindo os mandamentos, as tradições, as leis de Levítico, o próprio decreto de Deus via Moisés, que Páscoa era para ser uma celebração perpétua, eles então vinham, para Jerusalém, onde estava o templo. Então, todos os que eram da religião judaica, de todas as outras terras ali espalhadas, vinham uma semana antes da Páscoa para ali ofertarem, para ali prestarem sacrifícios por suas vidas e comemorarem também a Páscoa. A cidade, então, ficaria fervendo nesse sentido, repleta de visitantes nesse sentido, peregrinos. É verdade aqui que um adorador, ele podia, então, nesse rito sagrado que acontecia uma vez por ano, de se sacrificar um animal, especificamente, primariamente um cordeiro, ele podia trazer esse de casa, esse lá do seu quintal, do seu curral, do seu sítio, da sua fazenda. Mas vamos pensar na logística da coisa, Alguns vinham de lugares distantes, esses animais deveriam ser ou carregados ou virem caminhando. Eles corriam o risco, nesse sentido, de serem roubados. Esses animais corriam o risco de ficarem doentes, de serem devorados por animais selvagens, ou se machucarem, e quando chegasse lá, o sacerdote, o auxiliar de sacerdote, que inspecionava o bicho, falava: esse serve, esse não serve, Tinha que ser macho, tinha que ser sem defeito, tinha que ser uma primeira cria. Como que eles adivinhavam isso?
tinha que só ficar na palavra. Então, era uma coisa um pouco falha nesse sentido. Tinha que ficar, não, ele é o primeiro cabritinho, o primeiro carneirinho da... Né? Vamos pensar em tudo isso. Né? Então, daí, não só por comodidade, mas também por ganância, montou-se um esquema de venda de animais, não só para os peregrinos que vinham de longe e teriam dificuldades em trazer os seus animais para sacrificarem, né? Mas também para todos que ali estavam. Então, a coisa tornou-se como que meio que oficial. Talvez existisse ali algum puritano judeu que fala, não, estou trazendo o meu de casa, eu criei ele desde pequenininho, eu sei quem é e tal, e está aqui, mas o esquema, as leis ali foram criadas para que se aprovasse aquilo que se vendia ali. Então, já estava havendo ali um problema, né? Uma questão de comércio. Então, esse esquema se tornou oficial para oferecer os sacrifícios, onde quem não comprasse ali corria o risco de seu sacrifício ser rejeitado. Está entendendo? Então, comprando-se ali, era garantido que dentro desse esquema grande estava garantido. Meu animal, a hora que chegasse lá na inspeção do sacerdote, o auxiliar de sacerdote, para ser sacrificado depois, para esse tipo, sei lá, se passava um recadinho, botava uma fitinha, né? Esse está aprovado, esse é dos nossos. Então pode passar. Olha a coisa. Outro agravante e para compra de animais aprovados, tinha que ser na moeda local, a moeda judaica. Se fosse em outra moeda, não valeria. Teria antes que trocar, então, o dinheiro nas bancas de câmbio. Então, mais uma vez, aquele prosélito, aquele que vinha de longe para a Páscoa, ele trazia um dinheiro da sua terra, mas ele tinha que comprar o animal com o dinheiro, moeda judaica. Então, para ele ter esse dinheiro, olha só a trama, para ele ter esse dinheiro, existia também, paralelo à venda desses animais, então, pense aí numa feira gigantesca, banquinhas de câmbio. Então, cada um chegava lá e trocava. E nessa troca, nesse câmbio, que podia até existir essa exigência, né, na interpretação dos fariseus, mas tinha que ser uma coisa santa, uma coisa honesta, né, do que vale, não. Tinha ali uma taxa, tinha ali uma cobrança, onde extorquiam também nisso os fiéis peregrinos, né? Era cobrado, então, para o câmbio, uma tarifa que faziam o processo todo mais rendoso, né, mais lucrativo, defraudando assim duplamente os peregrinos, tanto com animais caros e geralmente animais defeituosos, né, como uma taxa de câmbio injusta. Então, tudo isso sendo feito a céu aberto, legalizado pelos sacerdotes, que não só faziam vista grossa, mas tudo indicava que eles também lucravam com isso, porque quem mandava ali no templo eram eles. Então eles tinham que ceder, dar concessão, né, para que essas agências de câmbio, para que esses agentes mercadores de animais ali trabalhassem. Então, tudo bem, vocês podem trabalhar aqui no átrio, é o ato gentil mesmo, né? Vocês, então, montam aí a feira e todo o mercado e, claro, paga aqui um dinheiro para nós, né? Parte desse dinheiro, então, chegava no final aos cofres do astuto e rico Anás,
e do habilidoso Caifás, dois sacerdotes, escriba, líderes do povo ali. Então, desculpe a expressão, os papas ali que permitiam essa questão acontecer. E aí no texto ainda diz que também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. Porque Mateus, apesar de ser curto e grosso, ele era um judeu. Ele tinha esse pedigree, coisa que Lucas não e nem Marcos, eram gentios. Então, um judeu sabia de alguns detalhes sutis do que iria ali registrar, claro, inspirado pelo Espírito Santo, mas porque ele cita aqui, vendiam pombos, né? Então, havia os vendedores de pombos e rolas, né? Provavelmente ali, junto das barracas, das bancas de cambistas, onde ficavam empilhadas várias gaiolas de pombos. E ali, pombo, rola, não se sabia o que era, estava lá. E isso existia ali, todos, porque nem todos podiam comprar um cordeiro. Existia religiosos ali pobres, não podia, já pagava para viajar, para comer, para se instalar, né? Chegava lá, o que restava para ele era comprar uma pombinha e uma rola, e assim oferecer ao Senhor, como descreve lá em Levíticos 12, 6, 8, também Lucas vai falar disso no capítulo 2, verso 24, né? Oferecer 2 rolas e 2 pombinhos, substituiria um cordeiro. Então os pobres se lançavam disso para sacrificarem ao Senhor. Só que nessas condições, né, eles também eram lesados. Em vez deles serem beneficiados com essa permissão da lei em Levítico, eles eram também penalizados. O pombo que devia custar, sei lá, R$1, era cobrado 30. Então, existia aí também extorsão em tudo isso. Assim, não é difícil, então, retratar a justa indignação que teria startado ali no coração do Senhor, enquanto ele expulsava todos esses homens, né? Tanto compradores quanto vendedores, os que estavam ali engajados nesse nefasto negócio, nojento negócio, nesse mercado, né? Onde assim ele vira as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombos, e não sabemos se nessa ocasião, como na primeira purificação do templo também, descrita por João, se ele fez um chicote aqui, Mateus não dá esses detalhes, e ali saiu virando tudo e com indignação, ira santa, acabando com essa barbúrdia, com essa festa toda. Nesse sentido, Jesus, ele se revela quem? O Senhor. O Senhor não só do templo, mas como o Senhor soberano, que estava vendo e como onisciente, sabia de tudo que acontecia há tempos. Né? Então, ele toma essa atitude. Uma aplicação que teríamos aqui já de imediato, Deus, o Senhor Jesus, na nossa vida cristã, religiosa, não aceita cambalachos, não só na questão de recursos, de demandas de dinheiro, mas coisa mal feita. Do que nós podemos, como seus servos, como seus filhos, como seus adoradores, oferecer a Ele.
né? Oferecer de qualquer jeito, oferecer o que sobra, e aceitar também esquemas de religiosos ou de líderes que falam, não, essa vida cristã meia boca que você está tendo serve. Essa vida cristã chula que você oferece a Deus, né, sem compromisso, sem adoração verdadeira, sem realmente algo como nós vimos hoje pela manhã, uma vida cristã autêntica, tudo bem, tranquilo, né? Você está salvo, né? Alguns podem até dizer, vai dando seu dízimo aí que está tudo bem, né? Não, né? Isso não pode acontecer com aqueles que são os filhos de Deus, aqueles que hoje são o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Verso 13, vem nos dizer, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covis de salteadores. Aqui, a declaração do Senhor Jesus, descrevendo tudo que nós já falamos aqui. Era um covil, era uma bandidagem. Mas antes ele diz a respeito de a minha casa será chamada casa de oração. Então a primeira parte dessa afirmação, ela vem ser citada anteriormente, né? O profeta Isaías no capítulo 56, verso 7, na sua segunda parte, ele diz, porque a minha casa será chamada casa de oração, e aí ele tem um acréscimo aqui em Isaías, para todos os povos. Para todos os povos. A frase final aqui, para todos os povos, ela não está reproduzida em Mateus, nem em Lucas, no capítulo 19, verso 46, mas somente em Marcos, capítulo 11, verso 17. Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, igualzinho que relatou Isaías no capítulo 56, no verso 7, na sua segunda parte. Aqui, à luz desse fato, amados, é claro que o templo se destinava a ser o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo. Foi assim em todo o Velho Testamento, depois do tabernáculo, né? Deixou de existir o tabernáculo, passou a existir o templo foi passado toda a engenharia, toda a planta para Davi para Salomão, Salomão conclui o templo, o primeiro templo. E ali sim estava a Arca da Aliança, estavam alguns símbolos, onde não só descrevia a presença de Deus no passado com o seu povo, e tudo que Deus fez e realizou, mas também a presença de Deus não através de objetos, mas onde se sacrificava, tinha o Santo dos Santos, Deus ali se manifestava como no tabernáculo. E isso tudo prefigurava para quem? Era a figura daquele que seria definitivamente o templo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, à luz disso, esse fato, o templo ali era para esse tipo de adoração, de meditação, de comunhão, e tinha que ser algo tranquilo, uma devoção espiritual sem essas interferências, sem essas questões todas que ali existiam. Imagine um mercado gigantesco desse, com um bicho berrando, estrume, urina, gente gritando, aqui é mais barato, pega aqui a sua bombinha, aqui o seu carneiro, não sei o que. Imagina, isso não acontecia fora do templo, mais uma vez, acontecia no átrio dos gentios, onde era o lugar que também deveria ser de adoração. E acontecia tudo isso aqui. Mas a segunda parte da afirmação de Jesus diz assim, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Ela aqui vem, primeiramente, contrastar com o ideal de adoração, de culto divino, descrito por Isaías, no capítulo 56, verso 7, segunda parte, que já lemos, né?
onde o que acontecia lembrava a época de Jeremias. Então está contrastando, olha, em vez de ser casa de oração, uma casa de devoção, de adoração, de culto, de meditação, ela está sendo outra coisa. Então, aqui eu uso o texto de Jeremias, né? O oposto, o contraste aqui o que estava acontecendo era o mesmo que já tinha acontecido na época de Jeremias, antes da destruição do templo, antes das 3 incursões dos inimigos, Nabucodonosor, assim a Babilônia, até destruírem o templo, né? Olha que questão de, mais uma vez, se cometer o mesmo pecado. O texto de Jeremias vem nos explicitar isso de uma forma bem clara. Jeremias capítulo 7, se você quiser acompanhar, verso 8 ao 11. Jeremias 7, verso 8 ao 11. Jeremias 7, 8 a 11. Diz assim: eis que vós confiais em palavras falsas, palavras dos sacerdotes, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Aqui pensem e lembrem de Jeremias, né? O profeta indignado com o pecado do povo, né? Ele chorava por causa da pecadaria que existia na sua época. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios e jurais falsamente, queimais incenso a Baal, andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será que esta casa que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Parece que a visão que Jesus teve, ele sendo Deus, foi a mesma visão que Jeremias teve, né, revelada por Deus, que estava acontecendo. Porque é muito fácil nós culparmos somente os líderes que legalizaram e induziram o povo a cometer isso. Mas será que o povo não tinha memória? Será que o povo não tinha conhecimento nenhum? Será que o povo não tinha nenhum Pentateuco na mão? Será que o povo não tinha aprendido nada tantos anos e toda a história do próprio povo em aprovar e continuar fazendo todas essas coisas que estavam sendo feitas no tempo de Jesus, já tinha sido feitas no tempo de Jeremias, onde Deus falou assim, manda o profeta Jeremias e outros mais, falaram, eu vou pegar. Por quê? Vamos pensar nesses peregrinos, para aceitarem esse tipo de coisa, eles também tinham uma vida durante o ano inteiro, meia boca, em pecado, fazendo e sendo mundanos. Mas um ano só no templo, agora aqui nós estamos salvos, afinal de contas, nós trouxemos sacrifícios e ainda testificados, carimbados, aprovados pelos líderes religiosos, que estes sacrifícios vão nos perdoar todos os pecados. É o que Jeremias está aqui fazendo. Amados, infelizmente nós vemos isso acontecer antes da reforma protestante. Só relembrando aqui, né? Nós vimos isso acontecer antes da reforma protestante. Pensa na igreja oficial da época, o que se fazia. Qual foi a indignação, a briga de Martim Lutero? Indulgências.
mas também uma oportunidade que fala lá da sua vida. Ele teve a oportunidade de ir para Roma, e lá em Roma ele viu o que acontecia nos átrios do templo de Jerusalém na época de Jesus. Todo mundo vendendo tudo quanto é coisa, inclusive até perdão, indulgências, sacrifícios e tudo mais, né? Só que o pior, depois da reforma protestante, ainda continua acontecendo. Nessa mesma igreja dita poderosa e oficial de muitos lugares, que decreta aí feriados e nenhum governo contesta, né? É só ver, é só passar em algumas dessas cidades. Eu tive a infeliz experiência, quando não era cristão, de ir numa dessas cidades, né? Onde existe ali a idolatria aberta, né? A quem não se deve adoração, a quem não se deve culto, a quem não se deve missa, e lá se vende de tudo, e até chegar no templo, onde muitos ali vão na mesma pegada de serem santificados, perdoados, mas muito mais aqueles que vão para alcançar a graça. Mas falemos também do nosso arraial, do nosso meio, né? Onde ditas igrejas cristãs ou evangélicas, um nome hoje tão banalizado, que continuam vendendo e comercializando a fé por meio de tudo que se pode vender e iludir as pessoas. Assim, óleo ungido, água do Rio Jordão, rosa, lenço, copo de água, roupa, tudo isso, se ungido, se passado na mão de sacerdotes ou na oração de poderosos, 300 ou 200 ou um só, fica sendo algo que, opa, é isso, está feito. E se eu tiver que pagar por isso, eu pago. Agora, a sã doutrina da palavra de Deus, aquela que diz quem é o verdadeiro Deus e quem somos nós, essas são igrejas que vão estar sempre mais vazias, né? São igrejas que não vão agradar, se assim os pregadores viverem e pregarem fielmente a palavra. Mensagem para nós hoje, né? Lemos a epístola de Pedro, vamos voltar lá, Pedro capítulo 2, lemos ela na liturgia. Para aplicarmos um pouco mais aqui, essa passagem. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, do verso 1 até o verso 5, diz assim, acompanhe aí em sua Bíblia, aguardo você abrir, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, do verso 1 até o verso 5. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amados, nós temos aqui aquilo que Pedro depois vem a entender, iluminado pelo Espírito Santo, que o templo somos nós. E devemos, assim como o Senhor Jesus purificou naquele momento apenas, e fisicamente, o templo, aquilo iria voltar a acontecer, né? Nós hoje, como templos do Espírito Santo de Deus,
Devemos estar sempre nos despojando daquilo que é engano, daquilo que ilude as nossas almas. E isso vem de nós mesmos, não vem do externo só. Porque aquele que um dia nasceu de novo, serve a Deus, procura meditar na sua palavra de dia e de noite, aquele que se alimenta de doutrina sadia, pura, ele não vai se deixar levar ou enganar, para assim se contaminar de forma comercial. E esse comercial carnal, não simplesmente de dinheiro, mas muitos se contaminam porque é isso que o coração quer. E nesse sentido, Pedro aqui, assim como Jesus nos exorta a sempre estarmos purificando esse templo, a nossa mente, o nosso coração, e prestando a Ele cultos e sacrifícios de louvores agradáveis. A consequência da purificação, da santificação, como vimos hoje pela manhã, é isso ser agradável. O verso 2 diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Senão nós estaremos repetindo o que o dito povo de Deus, aqui dessa narrativa do Velho Testamento, fazia. Então, não corramos esse risco. Não corramos esse risco. Verso 14 de Mateus 21, voltemos lá no nosso texto. Mateus 21, verso 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Aqui, um cenário maravilhoso, né? Enquanto algumas pessoas são expulsas, outras recebem o amor, a aceitação do Senhor Jesus. Ele nada tinha mudado. Ele continuava e continuará sendo o bom pastor. Cegos e coxos se achegavam a ele. Aqui no templo, pessoas com deficiências físicas não era permitido entrar, né? E nesse aspecto, contrastando com essa barbárie, era permitido ladrão, era permitido comércio, era permitido mentira, era permitido animal coxo, sacrifícios impróprios, era permitido enganar o povo, mas não era permitido deficientes, nesse sentido, entrarem no templo. Que hipocrisia, né? E aqui o texto de Mateus vem nos colocar essa questão de contraste, da bondade e da misericórdia do Senhor Jesus, e aqui um entendimento espiritual, né? Cegos e coxos, e ele os curou, cumprindo também o que Isaías e ele mesmo disse, ele veio para fazer isso, mas aqui o sentido de inclusão, não é só essa inclusão social hipócrita que muitas vezes governos nos impõem, né? O cristão nunca vai ser exclusivo, sempre inclusivo, e dentro, é claro, daquilo que é o parâmetro da palavra de Deus, daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que é santo, né? E nesse sentido, aqui o Senhor traz a eles esses cegos e coxos e ali os cura, né? Mesmo naquele momento de santa indignação, acha-se no Senhor compaixão, né? Ele não disse, volte em outra ocasião, eu não quero tratar com vocês, agora estou
mal-humorado, tô brabo aqui. Não, pelo contrário, né? Ele, como o grande médico, não só físico, mas das almas, ele está ali e em meio a mesas viradas, ele vê coxos e cegos se aproximando dele, e essa turma podia estar, opa, o homem está brabo, vamos fugir. Não, se aproximaram dele e ele os curou, né? A sua maravilhosa compaixão em favor dos necessitados, nenhum dos que vieram a ele decepcionou, né? Esse relato também se harmoniza com o que ele falara enquanto derrubava as mesas, né? Relatado aqui, nesse caso, por Mateus, não fala, mas só em Marcos, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Todos os povos, talvez não aqui, os coxos e cegos representavam aquilo que João, que a gente decora, né? Ele amou o mundo, ele amou o mundo, e o amor de Cristo nesse sentido aqui revelado e descrito nessa passagem, não nessa passagem, mas nas paralelas, e por Isaías, chamada casa de oração para todos os povos, não só para o povo judeu como eles pensavam, né? E aqui, esse sentido, a salvação que se estende a todo o povo, língua e nação. Aqui também a igreja onde não há acepção de pessoas, de raça, de povos, de cor. Isso aqui maravilhoso, né? A passagem paralela também de João, capítulo 3, verso 13 a 22, sobre o templo, aqui aponta para algo maior, né? Aponta para um Cristo e a sua obra, não uma construção. Certo que o templo era, como nós vimos, um símbolo de adoração, né? Vamos ler lá João capítulo 3, verso 13. Fazer um link aqui para entendermos e aplicarmos melhor essa passagem. João capítulo 3, verso 13 até o verso 17, primeiramente. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo como Moisés, deixa eu ver se é esse mesmo, João 3, 12. Não é esse texto que nós anotamos aqui, nos perdoe. 2, né? João 2. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, também os cambistas assentados. Aqui alguns dizem que é uma passagem paralela e outros dizem que Jesus purifica o templo 2 vezes. Esse não vem o caso aqui para nosso aprendizado. Tendo feito um azorrague de cordas, né, um chicote, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócios, lembrando-se os seus discípulos do que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Vamos seguir o texto, verso 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei.
Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Este, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembrando-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Aqui, vamos entender que seja um texto paralelo da mesma situação. João não é sinótico, né? Não está em harmonia com os 3 em muitas coisas, é um evangelho à parte nesse sentido. Mas aqui, o templo que ele estava purificando, que ele estava irado com toda aquela falsa religiosidade, apontava para ele, sempre apontou para ele. E aqui em João, diferentemente de outras passagens, ele revela isso. 46 anos, é isso? Foi construído o templo, e que gigantesco seria esse templo. E aí ele fala: vocês destroem, e em 3 dias eu reconstruo. E ele falando de si mesmo. Lembremos, historicamente, que esse templo, ele, depois de 70 anos, vai ser destruído por Tito Vespasiano, né? O imperador romano que entra ali e acaba com o templo. Hoje só tem o muro de Jerusalém. Aqui também, repetindo mais por que não dizer, uma disciplina de Deus, um castigo de Deus, assim como foi e aconteceu na época de Jeremias. E nesse sentido, Jesus está não desprezando o templo, mas testificando, mostrando de uma forma ali oculta espiritualmente para os seus ouvintes, mas para nós hoje, com o entendimento pleno, que ele era o templo. O templo sempre, então, não só apontou para o relacionamento que o povo de Deus tinha que ter para com ele, de reverência, de adoração, de comunhão com Deus, uns com os outros, mas também o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo que seria realizada. E aqui ele descreve com pontualidade, né? Destrói e em 3 dias reconstrói na sua ressurreição, a sua obra, né? Respondendo então a pergunta aqui que fala em João, não diz quem é que perguntava, mas lá em Mateus, voltemos, fala que foram os fariseus, né? E aqui nós vamos para o verso 15. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram. Parece que aqui, numa contínua procissão de adoração, já aclamavam Jesus. Se é o mesmo dia aqui, pelo relato de Mateus, eu quero entender que é um outro dia, mas se for o mesmo dia, já estavam fazendo isso, aclamando, dizendo que era o filho de Davi, ou no outro dia continuaram fazendo isso. No momento em que Jesus destrói tudo, parece que a turma, vendo aquilo de longe, né? Aqui descreve meninos, crianças, olha, aquele rabi errante está detonando com aquele lugar lá, com aquele vendilhão do templo ali, né? Aqui tentando fazer uma novela, aquilo que os nossos avós sempre condenaram, porque nem todos aceitavam isso aqui, uma minoria não aceitava, né? E aí então
ele acaba de destruir e ainda cura cegos e coxos que dali eram excluídos. Hosana ao filho de Davi, né? E nesse sentido a indignação dos fariseus era a mesma. Peraí, eles estão te aclamando como Deus, você acaba de detonar tudo isso aqui, cura a turma, você está ouvindo o que eles estão dizendo? Você tem noção do que ele está dizendo? E Jesus vem aqui e mais uma vez acaba com eles, citando o Salmo 8, verso 2, né? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Vocês nunca viram, não? O perfeito louvor ali sendo retratado por aqueles que eram desprezados, crianças também não entravam ali, né? E o Senhor Jesus dizendo mais uma vez, olha, esse que fez isso, ele é o próprio templo, né? Ele é aquele que veio testificar, botar as claras para que servia a existência do templo, para quem ele apontava, e é aquele que veio realizar toda a obra salvífica, onde os sacrifícios de um ano, de só um dia, de um momento, não teriam mais significados. Ele seria o sacrifício definitivo. Então Jesus aqui está rogando para si ser ele o sacerdote, o sacrifício, né? O Salvador, o próprio Deus. Uma aplicação, e finalizando aqui para nós, amados, clamar como essas crianças, né? Talvez na sua inocência de criança, não conseguindo entender todo o significado daquilo que estava ali acontecendo, mas cumprindo as profecias. Aqui, relatada no Salmo 8, como nós estamos louvando a Deus. E mais uma vez aqui fala de algo que não é impuro, de algo que não é profano, de algo que não é mentiroso, mas perfeito. Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Como que nós agora, templos do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo de Deus, dado a nós quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu, promessa dele, estamos adorando o Senhor. Não aqui especificamente no templo, mas nós como templos. Isso é algo que deve nos trazer dois tipos de sentimento. Um sentimento de privilégio, primeiro. Que tremendo, eu não preciso ir para Jerusalém lá pôr a mão no muro. Nem preciso ir em qualquer igreja, nem essa aí que construiu o templo de Salomão, misericórdia, né? Para me maravilhar, para me prostrar, para adorar, para ter comunhão com Deus e com os meus irmãos. Que privilégio, né? Nós temos essa condição de uma vez por todas. E um dia estaremos de uma forma que não conseguimos descrever como será, né? No templo do céu, adorando aquele que é o Senhor da glória.
O outro sentimento é um sentimento de temor, um temor que nos leva a viver e desejar ardentemente, não só conhecer de doutrina, porque nós podemos ser como aquele personagem que falamos aqui pela manhã, né? Até esqueci o nome dele. Locas, né? Personagem do livro Peregrino, de John Bunyan, né? Que sabe tudo, falante, conhece tudo, concorda com tudo, um perfeito religioso, mas, como um dos adolescentes lá nos colocou, vazio, oco por dentro, né? Então, esse outro sentimento, né? O primeiro sentimento de privilégio, de gratidão, e outro sentimento de temor, em estar constantemente querendo nos santificar, nos purificar, retirando de nós qualquer barganha para com Deus, qualquer movimento, qualquer ação que descaracteriza uma adoração perfeita e verdadeira. Que Ele mesmo nos abençoe, que Ele mesmo nos conduza, que Ele mesmo continue nos purificando por meio da sua palavra, amém? Por meio do seu Espírito, né? Deixando, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Aqui algumas, então, aplicações que tiramos dessa narrativa tão significativa, tão grandiosa, né? Apontando mais uma vez para quem era o Senhor e o que Ele ainda iria fazer por nós. Vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo aplique essa palavra em nossas vidas. Somos o templo do Espírito Santo, somos o templo de Deus nesse sentido, e devemos viver em todos os átrios de nossa vida uma vida santa, em todas as extensões das nossas ações, das nossas esferas de relacionamento com Ele, uns com os outros, com o mundo, de uma forma não religiosa, falsa, mas santa e verdadeira, assim como Ele é. Amém?